Olá, boa tarde. Muito bem-vindos ao programa A Caminho da Luz, aqui na TV Mundo Maior, todas as quartas-feiras, a partir das 16 horas, divulgue nosso programa. E hoje, não é, Soraya, nós vamos ter um assunto... que foi, criatura? O que está acontecendo? Estou aqui. Não, é que ele não sai daqui. Por favor, nós estamos ao vivo. Você poderia dar licença? Depois a gente conversa, tá bom? Gente. Obrigado. Vocês já viram do que nós vamos falar aqui hoje, né? Olha a criatura aqui, vendo espíritos, Carlinhos. Eu preciso da colaboração, mas já foi, agora está ali do lado, senhora, para ficar tranquilo. Então, tá bom. Hoje, justamente, a nossa pergunta é: você tem medo de espíritos, independente que você veja ou não? Sim. Porque, normalmente, quem já vê, já se adequou à realidade da coisa, né? Sim. Mas e aí? E você, Soraya? Você tem medo de espírito? Já viu espírito? Não, nunca vi não, gente. Também nem sei se eu gostaria, tá? Porque a gente sempre diz, nossa, eu gostaria de ver coisas lindas, o mundo espiritual deve ser lindo e tal. De repente, você vai ver o que você não quer ver, né? E eu brinco que assim, eu já não sou muito certinha. Imagina eu me sentindo ainda, eu já não dou conta das coisas que eu vejo daqui. Imagina ficar olhando, vendo o tempo todo a espiritualidade. Mas as criaturas que trazem esta questão, né? A gente vai falar quem tem medo de espírito mesmo, quem não veja. Mas aqueles que veem, né? A vidência é um negócio que você tem que estar muito sereno e confiante, porque senão a gente fica bastante em dificuldade, perturbado, né? Eu vou dar aqui, Soraya, até o meu testemunho, porque eu cheguei à doutrina espírita, não foi pelo amor, né? Não foi por aquele amigo que falou assim, Carlinhos, você precisa se aperfeiçoar, não. Eu dei um trabalho danado para os espíritos, porque a minha casa, ela sofria inúmeros fenômenos acontecendo. Eram espíritos que andavam no andar de cima, coabitavam comigo lá, e eu não acreditava. Tanto que uma determinada vez, eu chamei um amigo para que a gente tomasse um vinho em casa, e estávamos lá, naquela conversa, e aquele som em cima, aquela barulheira, Nossa. Um monte de espírito andando. Espanta-visita. Não, aí o rapaz ficou incomodado e perguntou, nossa, o que está acontecendo no andar de cima? Quantas pessoas moram nesta residência? Nessa residência. Aí eu falei, não, fica tranquilo, são só os espíritos que estão andando lá. Eu vou pedir para minha mulher subir e... acalmar o pessoal. Acalmar. Tá. Aí ela subiu, o som parou totalmente. Aí o rapaz, delicadamente, deu 2 goladas secas no vinho e falou assim, olha, eu esqueci que eu tenho um compromisso Pernas para quem te quero. Não sei por quê. Nunca mais voltou na minha casa. Deve ter pensado, onde eu vim parar? O cara é maluco de achar que é espírito. A mulher sobe e vai espantar, entre aspas. Que casa de maluco é essa? O cara nunca mais volta, né, gente? É uma boa tática para você não ter... Automaticamente, eu virei espírita, né? Porque não tinha o chamamento era grande, como, né, Carlinhos? Inclusive, eu queria aproveitar e mandar um abraço forte para o nosso querido companheiro Orson Peter Carrara, que inclusive ele fez uma matéria comigo em que eu contei todas essas histórias, esses fenômenos. Então, pessoal, só para ficar tranquilo, que nem sempre a gente vem para a doutrina espírita assim de boa vontade. Então, né, você que está nos vendo, não espere... Às vezes vem coercitivamente. Teve um, inclusive, que me jogou da cama, né? Então, coercitivamente, eu fui convidado a ir para o centro espírita. Você vê, ó, aqui, ó, hoje estamos aqui. Né? Com certeza. E que alegria a gente conhecer, porque a gente está brincando exatamente porque... Se a gente levar este assunto com aquele peso, tem muitas pessoas que sofrem muito, sofrem demasiadamente por essas questões, por verem ou por não verem, mas terem uma intuição daquela presença ou uma sensibilidade à presença espiritual e fica absolutamente perturbado no sentido de perturbar a sua ordem interna, né? Perturbar aquilo que... o seu modo de ser, o seu modo de agir, o seu modo de interagir na vida, enfim.
Então, eu acho que é bem interessante o que o Carlinhos contou aí, né? E que bom que você aceitou o convite. Pensem vocês muito bem, olha só. Mirem-se no exemplo de Carlinhos. Melhor, como disse Jesus, é melhor aquele que crê sem ver. Porque aí você não vai precisar ser levado até o centro espírita. Empurrado da cama. Vai, né? Não, você vai ficar lá e vai no momento que for melhor, né, Carlinhos? Então, para a gente entender um pouquinho a respeito do que nós estamos falando aqui, nada melhor do que buscar no livro dos médiuns algumas explicações, até mesmo por essa questão, várias que existem, os espíritos estão lá durante o dia, durante a noite, em um lugar restrito, no outro. Tem sempre essa mística, né? As pessoas ficam preocupadas com isso. E aqui, Carlinhos, olha só, o Kardec fala no livro dos médiuns, os espíritos, ele faz uma pergunta: os espíritos se apegam somente a pessoas ou também a coisas? O que você diz pra gente? E aí os espíritos respondem: isso depende da sua evolução. Certos espíritos podem apegar-se às coisas terrenas. Os avarentos, por exemplo, que viveram escondendo suas riquezas e não estão suficientemente desmaterializados, podem ainda espreitá-los e guardá-los. Ou seja, primeira coisa que a gente tem que pensar, se a pessoa tem medo de espírito, significa que ela acredita em espírito, né? Ela pode não ver, né? Então, pero que ai. Então né? Então, se tem medo, já é um bom sinal, porque acredita que há espíritos, né? Sendo espíritos, como é que eles se chegam a nós? Justamente a pergunta, ou seja, eles se apegam às coisas, aqueles mais, vamos dizer, ignorantes, né? Se apegam às coisas. Então, imagina aquele colecionador de obra de arte, né, que você adora, que tem lá sua obra de arte e ele desencarna. E a família resolve vender para arrecadar uma pequena fortuna para ser dividida entre aqueles que aqui ficaram, tá certo? Imagina o cara que compra o quadro. Vai levar junto o espírito. Se ele for apegado àquela obra, com certeza. Ou se ele tiver... tem pessoas que têm a alegria de compartilhar. E vai dizer, puxa, que maravilha que alguém vai poder fazer, manter ali na sua casa, admirar aquela obra. Mas, como disse aqui, tem uns que não, né? Tem uns que vão querer ficar lá, né, Carlinhos? E aí, lógico, né? Alguém vai ver ou alguém vai sentir a presença desse espírito, né? E aí o interessante é que com calma, com tranquilidade, busque uma casa espírita como eu, né? Para que ele tenha lá o seu socorro, né? E continuando ainda, Kardec, no Livro dos Médiuns, pergunta: os espíritos errantes têm predileção por alguns lugares, Soraya? Olha que legal, ele diz assim, ó, trata-se ainda do mesmo princípio, do que a gente falou lá atrás, do apego. Os espíritos já desapegados das coisas terrenas preferem os lugares onde são amados, olha que coisa legal. São mais atraídos pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Não obstante, há os que podem momentaneamente ter preferência por certos lugares, mas são sempre espíritos inferiores. Então, gente, acho que é muito legal a gente falar sobre isso e pensar o seguinte: nós estamos falando de nós mesmos. Porque nós somos espíritos, assim como os que estão desencarnados. Nós somos alma, como diz Kardec. Aquele que está encarnado é alma, e aquele que está desencarnado é espírito. Então, nós somos seres espirituais. Nós não estamos falando de assombração, de um lençol voando assim, de algo que foi criado fora da obra de Deus, sei lá, nós não estamos falando de nada disso. Nós estamos falando de seres imortais, como eu, como você que está aí nos vendo, e que em algum momento estão lá do outro lado da vida e às vezes nem sabem que estão e nem sabem o que a vida continuava. Então estamos falando de gente como nós,
Então, se coloca lá no lugar deles. Imagina você desencarnado e você chega num lugar, né, e as pessoas o trata mal, ou vai num lugar onde você é exorcizado, onde acontece um desrespeito, enfim, tantas coisas podem acontecer e a gente tem que ter esse olhar. Estamos falando de que os espíritos gostam das pessoas, porque pessoas gostam de pessoas. Né? E se você tem medo de espírito, vê lá no Face, ó, Carlinhos está esperando ali a sua participação. Diz pra gente, você tem medo de espírito? Por favor, né? Os encarnados, né? Os desencarnados, a gente já deixou, eles estão aqui do ladinho, eles já estão nos inspirando. Isso, nos inspirando, nos auxiliando. Sim. Então, pode ficar sossegado, nós queremos aqueles que digitam, né, no Facebook, no seu celular, ou mando aqui o e-mail para o acaminhodaluz@tvmundomaior.com.br, ou ainda pelo fone 2086-4360. A gente já está, craque, gente, que maravilha. É isso aí. Então, estamos aguardando todos vocês com muito carinho. Divulguem esse programa maravilhoso, divulgue todos os programas da TV Mundo Maior nessa faixa ao vivo, né, Soraya? Com certeza. E que a gente pode ter essa alegria de partilhar com eles esses momentos de aprendizado e também de alegria. Com certeza. O programa só faz sentido se vocês estiverem com a gente. Aguarde aí que nós voltamos já já.